Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa de estudos de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo que trata dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Nós lemos já a introdução, o item 1, o item 2, e vamos reler o último parágrafo do item 2, porque é o preâmbulo para o item 3. Vamos lá. Os relatos que seguem, bem mais extraordinários são, e francamente confessamos que nos inspiram dúvidas ainda maiores. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa. Porém, não que o indivíduo possa ver a sua própria aparição, principalmente nas condições abaixo referidas. Então vamos ao item 3, Kardec citando aqui essa dificuldade de conceber que uma pessoa possa ver a sua própria aparição. Vamos ver por quê. Vamos aos relatos. O item 3 relata o seguinte: o secretário do governo, Triptis, em Weimar, indo à chancelaria em busca de um maço de documentos de que muito precisava, deparou lá consigo, já sentado na sua cadeira habitual e tendo diante de si os documentos. Assustado, volta para casa e manda seu empregado com ordem de apanhar os documentos que se achavam no lugar do costume. O empregado vai e igualmente vê o patrão sentado na sua cadeira. No item 4 relata o seguinte, outro relato. Depois Kardec vai fazer uma avaliação de tudo isso. Becker, professor de matemáticas em Rostock, estava à mesa com alguns amigos, entre os quais surge uma questão teológica. Becker vai à sua biblioteca em busca de uma obra que decidiria a questão e deu consigo assentado no lugar costumeiro. Olhando por cima dos ombros do seu outro eu, verifica que este lhe aponta a seguinte passagem da Bíblia, num volume aberto: arranja a tua casa, pois tens de morrer. Volta para junto de seus amigos, que em vão se esforçam por lhe demonstrar que era loucura ligar a menor importância àquela visão. Ele morreu no dia seguinte. Mais um relato. Ropac, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o padre Steinmetz, com visitas em casa, estando no seu quarto, se viu a si próprio em seu jardim, no lugar que lhe era preferido. Apontando para si mesmo e depois para o seu semelhante, disse: aqui está Steinmetz, o mortal. Lá está o imortal. Vamos guardando aí os relatos. Tem mais relatos. F, da cidade de Z, como já disse no programa anterior, Kardec fazia isso. Ele preservava as identidades das pessoas para que não tivesse maiores problemas. Então, F, da cidade de Z, que foi juiz mais tarde, achando-se quando moço em vilegiatura no campo, uma filha da casa lhe pediu fosse buscar ao seu quarto um guarda-sol. Ele foi e viu a moça sentada à sua mesa de trabalho, porém mais pálida do que quando a deixara. Olhava para a frente. F, apesar do medo de que foi presa, apanhou o guarda-sol que estava ao lado dela e o levou. Vendo-o de semblante transtornado, disse-lhe a moça:
Confesse que viu alguma coisa, que me viu no quarto. Não se aflija, não estou para morrer. Sou dupla, em alemão Doppelgänger, que quer dizer literalmente alguém que anda duplo. Em pensamento, eu estava junto do meu trabalho e já muitas vezes dei com a minha imagem ao meu lado. Nada fazemos uma à outra. E por aí vai. São vários os relatos que Kardec nos traz. E ele então faz a seguinte advertência ao final. Se em todas essas histórias fantásticas alguma coisa há que se deva guardar, também há muito que repudiar, havendo ainda a parte pertencente à lenda. Longe de nos induzir a aceitá-las cegamente, o Espiritismo nos ajuda a separar o verdadeiro do falso, o possível do impossível, mediante leis que nos revela concernentes à constituição e ao papel do elemento espiritual. Não nos apressemos, todavia, em rejeitar a priori tudo o que não compreendemos, porque muito distante estamos de conhecer todas as leis e porque a natureza ainda nos não patenteou todos os seus segredos. O mundo invisível é um campo ainda novo de observações e seríamos presunçosos se pretendêssemos haver sondado todas as suas profundezas quando incessantemente novas maravilhas se ostentam aos nossos olhos. Entretanto, há fatos cuja impossibilidade material a lógica e as leis conhecidas demonstram. Tal, por exemplo, o que vem relatado na Revista Espírita de fevereiro de 1859, a página 41, sob a epígrafe Meu Amigo Hermann. Trata-se de um jovem alemão da alta roda, delicado, atencioso, de bom caráter, que todas as tardes, ao pôr do sol, caía em estados de morte aparente, durante o qual seu espírito despertava nos antípodas, na Austrália, em o corpo de um bandido que acabava sendo enforcado. O simples bom senso demonstra que, admitida como possível essa dualidade corpórea, o mesmo espírito não pode ser alternativamente um homem honesto durante o dia num corpo e à noite um bandido no outro corpo. Quem diga que o Espiritismo acredita em tais histórias prova que não o conhece, pois que, ao contrário, ele fornece os meios de evidenciar a absurdidade delas. Mas, ao mesmo tempo que demonstra o erro de uma crença, prova que muitas vezes essa crença repousa num princípio verdadeiro, desfigurado ou exagerado pela superstição. Cumpre se destaque o fruto da casca que o envolve. Então, Leopoldo, nós estávamos conversando, inclusive, não só no programa de hoje, mas no programa passado, que Kardec tinha esse cuidado, né? Exatamente. De apresentar coisas que pudessem racionalmente ser explicadas, e não coisas que eram como irracionais. Kardec faz um alerta aqui, que, olha, longe de nós rejeitarmos as coisas por simplesmente não acreditarmos, porque nós não conhecemos ainda todas as leis. Ainda tem muita coisa que a gente vai conhecer, vai aprender. Mas o raciocínio faz com que nós rejeitemos certas coisas. E aí dá esse exemplo do rapaz que era durante o dia um bom homem lá na França e durante a noite lá na Austrália, num outro corpo, né, 10, 11 horas depois, ele era um homem mau. Impossível, segundo as leis que conhecemos, que o Espiritismo nos traz. Exatamente. Você usou dois termos que eu acho que com certeza são fundamentais para a gente entender essa dimensão do Espiritismo enquanto uma área de pesquisa, de compreensão racional da relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, que é, na verdade, a nossa real natureza. Primeiro, a ideia de lei. Porque quando você fala em ciência, em pesquisa, em busca por evidências, você parte de várias experiências concretas, de laboratórios, de testes, e aí, claro, cada ciência vai ter o seu método e os seus instrumentos de coleta. Isso vai variar desde as ciências humanas, sociologia, psicologia, história, até as chamadas ciências duras ou ciências da natureza.
e matemática, física, biologia, etc. Mas, enfim, independente da diversidade de métodos e técnicas de coleta, a ideia é que você reúna essas experiências, no exemplo que você deu, vários relatos, e você, a partir desses relatos, você tente constituir alguns princípios, algumas leis. Ou o contrário. O Espiritismo, na verdade, ele parte de uma codificação que está nos 5 livros principais de Kardec, na codificação espírita, que nos dão determinadas leis e também determinados princípios que a gente já considera comprovados pela nossa experiência, seja pessoal, seja objetiva, científica, racional. E a partir disso você começa a reparar que alguns relatos se encaixam, outros não. E nessa diferenciação cabe a nós, e ninguém precisa ser cientista, pesquisador para fazer isso, ter a ponderação e ter a sensatez de perceber se adequa àquilo que já sabemos que é fato, como você falou no último programa, contra fatos não há argumentos. Né? Isso se encaixa com os princípios que a gente já sabe que são verdadeiros, que são fatos dentro da doutrina. Se não se encaixam, cabe a cada um de nós desconstruir esses relatos e perceber onde é que está o erro dele. Pode ser má fé, pode ser alguma pesquisa ou algum relato que não foi muito bem construído ou narrado, porque as histórias são contadas muitas vezes de pessoa a pessoa, o famosíssimo telefone sem fio, e muitas vezes pela própria imaginação das pessoas também. Então, e a outra palavra que você comentou, citou, que eu acho que é fundamental, foi no início da sua fala, foi cuidado. Tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o quê? Com o cuidado que a gente precisa ter de acreditar ou não acreditar nesses fenômenos ditos espirituais. É isso aí, meus irmãos. Estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o livro Obras Póstumas. E gostaria de lembrar que este programa é patrocinado por todos vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade. Se você também quiser fazer parte do Clube da Fraternidade e ajudar a Rádio Rio de Janeiro a chegar cada vez mais longe, você ligue durante a semana, no horário comercial, para o nosso Cristiano. O telefone é o 3386-1422. 3386-1422, para você nos ajudar a continuar crescendo com essa rádio, continuar chegando todos esses conceitos, esses estudos maravilhosos a pessoas cada vez mais distantes do nosso Rio de Janeiro. O nosso tema de hoje, né, do livro Obras Póstumas, nós estamos, claro, nesse capítulo de aparições de pessoas vivas ou encarnadas, como nós costumamos dizer. O homem duplo, ou os homens duplos. Kardec faz vários relatos aí, alguns que nós entendemos como sendo reais, outros que a razão, como dizíamos, nos mostra que não são exatamente como se relatou. E aí vai muito do que o Leopoldo falou, né? A questão de às vezes é da própria mente da pessoa. Ela pensou alguma coisa, ela pensou de uma forma tão intensa que aquilo passou a ser realidade para ela. É a mesma coisa quando a gente vê uma pessoa que mente. A pessoa mente, ela mente muitas vezes de tal maneira, acreditando naquilo, que aquilo passa a ser verdade, pelo menos para ela. Ela vai falando, vai contando aquela mentira sempre, aquilo acaba fazendo parte dela como se fosse verdade. Ela acredita piamente naquilo. Então, é por isso que é tão complicado quando nós falamos a respeito da mentira. A mentira, que nenhum de nós está isento de dizê-la, ela tem que ser domada. Nós temos que domar essa mentira, fazer com que ela cada vez apareça menos na nossa vida, porque a mentira ela nos causa muitos transtornos. Quem mente tem que inventar outra mentira para encobrir aquela, para dizer que aquela ali é realmente a verdade, né? Aí você vai ter que inventar outra para encobrir a outra, aí vai ter que enfim, é uma loucura. E é melhor então não mentir, é melhor falar a verdade. Dá mais trabalho mentir do que falar a verdade. É verdade.
Então, continua Kardec aqui dizendo o seguinte: que contos ridículos se não engendraram sobre o raio antes que se conhecesse a lei da eletricidade. Outro tanto se dá no que concerne as relações do mundo invisível com o mundo visível, tornando conhecida a lei que preside a essas relações. O Espiritismo, então, as coloca no terreno da realidade. Esta realidade, porém, ainda é excessiva para os que não admitem nem as almas, nem mundo invisível. Ao ver desses, é superstição tudo que sai dos limites do mundo visível e tangível. Tal a razão porque achincalham o Espiritismo. O nosso Leopoldo falou no programa passado a respeito da crença das pessoas naquilo que podem tocar, naquilo que podem ver. E eu me lembro do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, numa palestra, que ele dizia o seguinte: olha, os materialistas dizem que acreditam no que veem e no que tocam. Então ele faz uma proposição. Imagina essa sala aqui totalmente vedada para o exterior e apagam-se as luzes. O que nós vamos ver? Absolutamente nada. Nós vamos ver ali o Jefferson na técnica? Não. Eu vou ver o Leopoldo? Não. Então acendamos a luz. Aí então os corpos aparecem, as coisas aparecem. Aqui atrás de mim tem uma discoteca, muitos vinis, muitos CDs e etc e tal. Eu estou enxergando a matéria? Não, diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira com muita propriedade. Eu estou enxergando a luz que reflete na matéria. Então eu não enxergo a matéria, eu enxergo a luz, não a matéria. A outra coisa é a questão do tocar. Nós, quando vamos estudar física e química também, as duas relatam, nós vemos que o átomo, que é o que formam as moléculas, o que forma a matéria propriamente dito. Claro que sabemos que tem subdivisões já do átomo, etc. Mas vamos ficar no átomo. O átomo tem o seu núcleo e em volta do núcleo aqueles elétrons. E em torno desses elétrons existe um campo magnético. Esse campo magnético é que mantém os outros átomos em torno desse átomo afastados na distância própria, adequada. Nem muito perto, nem muito longe. Então, o campo magnético é que mantém um átomo ligado ao outro átomo, formando então o corpo. Então, a minha mão, por exemplo, eu agora estou de mãos juntas, uma mão com a outra, a palma da mão uma com a outra. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e eu concordo com ele plenamente, a minha mão direita não está tocando a minha mão esquerda, mas sim o campo magnético ao redor das moléculas dos átomos que estão na superfície da minha mão, estão, entre aspas, fazendo com que nós não possamos tocar efetivamente o átomo no outro átomo. Então a matéria não toca na matéria. Aí então conclui o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O materialista acredita naquilo que não vê e naquilo que não toca. E o interessante, continuando esse raciocínio que você está propondo a partir do Dr. Sérgio Felipe, é que essa sensação que você tem de sentir uma mão tocando na outra, na verdade é uma informação, é um sinal que o seu cérebro recebe e produz ao mesmo tempo e que traduz para você, né, conscientemente ou não, uma sensação de uma certa pressão de uma mão com relação à outra. Olha aí, mais uma vez a gente voltando a uma questão do programa anterior, que é a questão do pensamento. Como a gente ainda tem coisas a aprender a respeito do nosso cérebro, do pensamento, da neurologia, que é a área do Dr. Sérgio Felipe, e ele mesmo na sua obra, na sua reflexão, na sua pesquisa, nos mostra que quando você fala do cérebro, o cérebro vai muito além da matéria, do corpóreo, e nós, enquanto espíritas, sabemos que quando a gente fala de glândula pineal, por exemplo, a gente está falando exatamente de um canal, de uma antena que faz exatamente essa conexão entre o mundo concreto, digamos assim, muito entre aspas, o mundo objetivo, material, e o mundo espiritual. Então cabe a gente entender também que essa natureza material espiritual, não existe uma fronteira super definida, super objetiva entre uma coisa e outra.
E, é claro, a gente tem que também entender que nem todos estão preparados para entender a sutileza de tudo isso que você acabou de colocar. E a gente precisa também entender que cada um tem a sua evolução para, de alguma maneira, dar conta dessa realidade e de perceber que a matéria é só a ponta do iceberg, digamos assim. Exatamente. É como nós sabemos daquela alegoria da caverna de Platão. Né? Exatamente. E, a grosso modo, nós podemos dizer que essa alegoria conta o seguinte. Existe uma caverna, no fundo dessa caverna um paredão, e antes desse fundo, imagina que tem uma pedra em que homens estão amarrados, atados, presos, olhando para o fundo da caverna, olhando para esse paredão. E no paredão aparecem várias imagens. Então, aqueles homens acorrentados ali, olhando para o fundo da caverna, para esse paredão, eles acreditam que aquelas imagens ali são o mundo real, que é o mundo real. As sombras são o mundo real. E aí uma das pessoas, um daqueles seres, consegue se libertar e vai até a entrada da caverna e observa que as sombras refletidas no fundo da caverna são, na verdade, geradas por aqueles seres, aqueles homens e mulheres que passam na frente da caverna, que a luz solar bate nelas e que a sombra acaba passando lá no fundo da caverna. O que ele faz? Espantado, mas querendo alertar os seus irmãos, volta para contar para aqueles homens. Ele conta e o que ocorre? Acham-no louco. Provavelmente, eu não sei o final da história, ali o Platão não conta, porque a alegoria tem essa ideia de só nos mostrar e nos aguçar o pensamento. E provavelmente ele é expulso dali, não acreditam, e eles continuam ali presos, olhando para o fundo da caverna e acreditando que aquilo é o mundo real e acabou. E o outro é louco. É a mesma coisa dos médiuns, que vem nos trazer, e o do espiritismo, que vem nos trazer informações valiosíssimas e concretíssimas, se pudermos nos expressar dessa forma, concretíssimos, de que o mundo espiritual, este sim, sobrepuja ao mundo material. Ele é anterior ao mundo material e é superior ao mundo material. Nós somos espíritos. Então nós estamos na matéria, mas vamos um dia estar na espiritualidade e vice-versa. E cabe a nós, todos nós que já temos esse tipo de informação, em primeiro lugar, transformar essa informação em conhecimento e esse conhecimento em sabedoria. E em segundo lugar, perceber o quanto esse tipo de sabedoria, ou mesmo conhecimento, transforma a nossa vida material. Faz com que a gente tenha um outro olhar. Esse eu acho que é o grande desafio nosso, né, João? Verdade. Enquanto espíritas que estamos aqui falando primeiro para nós mesmos e em segundo lugar para os nossos ouvintes. Ter esse conhecimento é perceber também que, além dele ser um conhecimento científico, ou seja, com um embasamento baseado em pesquisas, ele produz um efeito sobre a nossa realidade cotidiana, ou pelo menos ele deveria receber. Eu acho que esse é o grande desafio que todos nós temos enquanto espíritas e mesmo aqueles que são simpatizantes. Às vezes pode parecer, né, dessa fala do Leopoldo, que isso não existe. Espírita que tem dúvida ainda sobre a espiritualidade, espírita que precisa se convencer de que é um espírito. Não, meus irmãos, isso é natural. Nós ainda temos muitas dúvidas, a gente ainda está indo e vindo o tempo todo. Agora, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o que nos conta e nos ensina o Espiritismo, fica muito mais difícil de duvidar do que de acreditar. Então, é mais fácil acreditar porque é mais lógico, é mais óbvio, é mais racional. Mas chegamos ao final do nosso programa. Nós aguardamos a sua audiência no próximo programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e estamos no 23º capítulo, Estranha Moral. Nós vamos continuar refletindo sobre os últimos itens que tratam do tema Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. Esse tema é um tema bastante extenso e ele encerra o capítulo. Só que ele encerra o capítulo com 18 itens, né? É uma proposta bastante extensa. E nós, então, vamos dar prosseguimento às reflexões de forma gradativa, né? Conforme formos desenvolvendo cada item e explicando com bastante cuidado. Para realizar essa reflexão, esse auxílio na reflexão, vamos contar com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, como toda semana. E na técnica, o nosso querido Jefferson. E vamos então lembrar que o Tony, quando nós terminamos no último estudo, ele terminou falando sobre algo muito importante, dizendo que nós ainda não conseguimos ter um domínio sobre os nossos pensamentos. É verdade, a gente ainda não consegue, né? Os nossos mecanismos de pensamento ainda são mecanismos que se repetem no erro. E para isso, nós então pensamos, mas como superar isso? Será que vamos ter que passar, né, muitas e muitas reencarnações com essa falha? Assim a gente não vai conseguir progredir o suficiente, né? Mas não, nós sabemos que com a doutrina espírita, que é uma proposta de fé raciocinada, como ela nos passa esse condicionamento, né? A fé raciocinada, ela se alicerça em quê? Num estudo sistemático e cada vez mais profundo. Então nós só vamos passar a ter um domínio sobre os nossos pensamentos e eles deixarem de ser pensamentos viciosos e equivocados justamente com um estudo perseverante e cada vez mais profundo, né? Porque a cada vez que estudamos, né, voltamos para o início de um livro que nós estamos estudando, nós voltamos com um nível de leitura mais profundo. E é assim que nós vamos superar esse pensamento vicioso e sem domínio. Então, não tem nada perdido, está tudo encontrado. E nós vamos então pedir agora ao Tony para começar a refletir conosco, nos auxiliar nessa tarefa. Olá, Tony. Olá, Marta. Vamos dar prosseguimento a este capítulo, como eu tenho dito aí desde o programa passado, eu considero muito importante. E eu, até para ilustrar essa ideia passada do Cristo e interpretada de Kardec para nós, eu trouxe aqui um pensamento de um escritor americano chamado Russell, que ele até cunhou como lei de Russell, como fosse uma lei, esse pensamento dele. Diz o seguinte, o pensamento dele: a resistência às ideias novas aumenta em função do quadrado de sua importância. Então, vejam bem, quanto maior for a importância de uma ideia nova, mais aumenta a resistência a essa ideia nova. Então, isso realmente, diz assim, sucinta, faz ficar sucinto o que Jesus quis dizer. É isso que ele está querendo dizer. Ele está trazendo uma ideia nova, uma ideia magnífica,
que veio para mudar todo o nosso rumo, que até então nós vimos traçando. Ora, a resistência a esta ideia nova seria gigantesca, proporcional à importância da própria ideia. Se fosse uma ideia qualquer, uma ideia simples, a resistência também não seria grande. Então, ele, para expressar esse pensamento, ele usou palavras que na época as pessoas entenderiam. Ou vocês acham que alguém naquela época que estavam vendo Jesus tinha noção do que é o quadrado de alguma coisa? Talvez uma meia dúzia de gregos lá estudando matemática podiam saber, mas 99% das pessoas não tinham nem ideia que era isso. Mal sabiam contar até 10, que eram os 10 dedos da mão. Então, Jesus tinha que usar realmente umas expressões que aquele povo entendesse. Para nós hoje, ele talvez ele se baseasse nesse próprio pensamento aqui, essa lei de Russell, porque está mais de acordo com o nosso entendimento. Ninguém fica chocado com isso que o Russell está dizendo. Mas ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse, mas com palavras de hoje. Não as palavras que Jesus tinha que usar. É isso que tem que estar claro no nossa compreensão, para que nós não fiquemos assim um pouco agastados com as ideias que o Cristo nos propõe. Então segue aqui Allan Kardec ainda tentando nos elucidar a respeito desta história da guerra, da divisão, etc. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Isso também é clássico. As pessoas acham que, matando aquela pessoa que está com os pensamentos novos, diferentes, vai matar os pensamentos. Quem matou a pessoa, matou o pensamento. Depende. Se esse pensamento contaminou alguns seguidores, o pensamento não vai morrer. É o que houve com o pensamento do Cristo. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e, nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque como verdade superava as suas antecessoras. Isso é uma coisa clássica, acontece hoje. Se alguém traz uma ideia que vem contraditar aquilo que as pessoas estão habituadas a fazer de muito tempo, de muitos séculos às vezes, vai haver choque. Se a pessoa está acostumada a andar com o pé torto, quando você disser, não, você tem que andar com o pé certo, você vai ter que botar gesso, uma bota de gesso, aparelhos ortopédicos, para fazer a pessoa andar certo, porque ela vai ter muita dificuldade de passar a andar corretamente e vai doer muito. Então, quem está trazendo a solução para ela, que é o ortopedista, está trazendo o quê? Dor para consertar. É o que disse o Cristo. Eu não vim trazer beijinho para ninguém. Eu vim trazer a divisão, a dor, porque é na dor que vocês vão tomar jeito. É só isso que ele está dizendo. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais convincentes são os raciocínios que lhes são opostos, e quanto mais demonstram o erro em que incorrem. Sabe perfeitamente que está errado, mas isso não o abala, porque não possui na alma a verdadeira fé.
O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, razão porque se agarra a ele e o defende. Gente, a gente consegue ver isso hoje em dia. Na verdade, as pessoas estão apegadas às vezes a crenças, teorias que não funcionam, nunca funcionaram. E quando vem alguém e mostra, não é assim que funciona, funciona desse jeito, ela com medo dos riscos que vai ter que passar, das dores que eventualmente vai passar para poder se adaptar à ideia modernizante, prefere brigar contra essa ideia. Briga mesmo, literalmente. Porque não quer aceitar. Isso vale no campo sociológico, no campo político, no campo educacional, no campo religioso. Até no científico acontece isso. Às vezes o cientista traz uma coisa nova, os outros têm uma dificuldade muito grande de entender, ele vai lutar muito para tentar provar, vai ser sabotado, porque há interesses naquelas ideias antigas, mesmo científicas, que em tese deveriam se basear na lógica, na matemática, na química, na física. Mesmo ali também há muita dificuldade quando vem uma ideia nova. Sócrates não ensinara também uma doutrina, até certo ponto, análoga do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado, embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Kardec nos remete aqui à introdução deste próprio livro, né? Onde ele trata da doutrina de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas na maior parte das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. É o que eu estava dizendo, falei no finalzinho do programa passado, e a Marta até mencionou agora, é isso. Os adeptos do cristianismo, por mais boa vontade que tivessem, mais bom coração que tivessem, não interpretavam bem as palavras do mestre, que a maioria delas era através de alegorias e figuras de linguagem. Ora, a intelectualidade daquele povo naquela época era muito pequena. Nós temos que chegou até nós o que foi feito, escrito e dito por pessoas intelectualmente avançadas na época, mas isso era gato pingado, gente. Gatos pingados. A tropa toda era gente analfabeta. Mal sabia de fazer um ó com um copo. Então não tinham capacidade, por mais boa vontade que tivesse, de interpretar essa doutrina do Cristo, como outros também, como a do próprio Sócrates, Platão, como Aristóteles, como todos esses grandes filósofos do passado, não tinham, essas pessoas não interpretaram. Nós hoje entendemos todos esses filósofos, mas nós temos muito mais intelecto desenvolvido que eles. Isso acontece com Cristo. Daí surgirem numerosas seitas desde o início, pretendendo todas a posse exclusiva da verdade. Aí entra a vaidade humana, né? E não tendo bastado 18 séculos para pô-los de acordo. Ou seja, cada um entendia de um jeito e achava aquele jeito seu que era certo. A vaidade, né, fez isso durante 18 séculos e prevalece até hoje. O Kardec falou 18 séculos porque ele está vivendo no século XIX. Mas se ele estivesse hoje, ele ia falar prevalecendo durante 20 séculos, 21 séculos. Eu queria dizer, porque prevalece até hoje isso. Cada um acha que está certo e tudo bem. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como uma pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas anatematizavam-se reciprocamente. Arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. É isso que acontecia.
as seitas mais poderosas, com mais adeptos, sufocavam as outras, esquecendo que o principal do ensino do Cristo é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Nenhuma delas praticou isso. Foi com ferro os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Então os cristãos no começo eram perseguidos pelos pagãos, principalmente pelos romanos. À medida que eles foram vencendo essas lutas intelectuais, principalmente, eles passaram a ser os perseguidores dos pagãos, dos bárbaros, como eles diziam. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem em vós? Não, o que ao contrário lhe disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes também: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretam falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram essas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Porque sempre, mesmo diante dessas barbáries todas cometidas por nós, cristãos, sempre havia um pouquinho mais esclarecido que dizia: poxa, isso não é cristianismo. Se o cristianismo fosse praticado como tem que ser, os cristãos não estariam fazendo essas coisas. Né? Mas geralmente era uma minoria que falava isso. E é muito mais cômodo se manter nas suas tradições do que se transformar em função de uma ideia nova. Aquilo que eu disse: a ideia nova incomoda e a resistência a ela é proporcional à sua importância. Quando Jesus disse: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar o fogo à terra para livrá-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. Eu tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão os verdadeiros interesses.
com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos estão, então, se abrigarão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Poxa, Kardec gastou aqui, sei lá quantas palavras, para poder nos explicar uma frase de Jesus, gente. Você vê a importância que tem a explicação. E esperamos 18 séculos para poder entender. Não adiantava nada Allan Kardec estivesse lá junto com Jesus, vou traduzir aqui o que ele falou. Não iam entender nada, nós não íamos entender nada. Nós tínhamos que passar por todo esse processo que passamos pelo cristianismo para chegar agora, começar a entender. Por isso que eu louvo todos os dias Allan Kardec. Porque ele foi escolhido para nos trazer isso. Se foi escolhido é porque tinha merecimento para tal. Porque não escolheram Antônio de Pádua? Porque não tinha merecimento. O Antônio de Pádua que eu falo, eu, não o santo. Não, por que eu não fui escolhido? Porque eu não tinha merecimento nem conhecimento de coisa nenhuma. Escolheram Allan Kardec. Então eu louvo ele pelo seu conhecimento e pelo seu merecimento. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar o ânimo e lhes suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer. E o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. É o que está acontecendo. Se levamos 18 anos enfrentando as perseguições, o Espiritismo não vai levar 18 séculos, novamente, não vai levar 18 séculos como levou o cristianismo. Já tem 1,5 século. Mas hoje, as perseguições que sofre o Espiritismo são pinto, perto do que sofreu no começo do século XX, por exemplo. Não há mais hoje essa perseguição, ao contrário. Os espíritos são até olhados com carinho, com certo assim, encantamento, como uma pessoa que sabe alguma coisa, que pratica o bem. É a fama do espírita. Não é? Coisa que, no tempo dos romanos, os cristãos faziam a mesma coisa que a gente faz. Queriam ajudar um ao outro, praticar a caridade, amar o próximo, e foram para a fogueira, para as arenas lá. Nós queremos a mesma coisa e ninguém está pensando nisso, fazer isso com a gente. Porque mudou o mundo. As pessoas já estão começando a ver que há um outro caminho a ser seguido. É o caminho que o Cristo trouxe. Fora da caridade e nossa salvação. É essa a ideia. E a maioria, graças a Deus, já está começando a entender isso. Essas palavras de Jesus devem, pois, estender-se com reverência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrar na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Então, o que nós podemos, humildemente encerrar fazendo uma síntese, de que a proposta de Jesus, porque Kardec foi de um brilhantismo que a gente fica até sem jeito de falar mais alguma coisa além do que ele falou. Bom, é assim que nós encerramos, deixando essa proposta como um grande convite para todos nós e desejamos a todos um forte abraço e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,